Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu programa Diário de Biscoitos Decorados com a Lili Glacê. Aqui eu vou te ensinar a levar o seu biscoito para outro nível. Você vai sair de um biscoito básico, que é aquele biscoitinho legal e tal, mas para um biscoito que as pessoas vão achar tão lindo, mas tão lindo que elas vão ter dó de comer. Então, o episódio de hoje é sobre nada mais importante do que a massa base para você fazer esses biscoitos lindos. Muita gente subestima essa parte, mas é super importante você ter uma massa que nunca vai te deixar na mão e que vai te dar uma base maravilhosa para você fazer qualquer arte que você quiser. Então, qual que é a massa ideal para você começar a fazer seus biscoitos decorados? Como eu falei, essa massa não vai te deixar na mão, ela é muito boa, muito prática, e é a massa de amanteigados, que é uma massa à base de manteiga, claro, mas o negócio da massa amanteigada é que ela tem a mesma quantidade de manteiga para a mesma quantidade de açúcar. Eu vou falar daqui um pouquinho para vocês tudo sobre essa parte, mas eu acho que isso é uma das coisas que faz essa massa ser tão simples, porque é bem fácil de entender e é uma massa que você não vai precisar nem ficar olhando a receita, você vai ver como é fácil de fazer. Então essa é a massa que eu vou ensinar para vocês hoje. E aí, uma coisa também que muitas pessoas perguntam quando começam a fazer os biscoitos, que eu acho que tem muita essa dúvida, é quais são as massas que existem, né? Como é que eu sei que essa massa eu posso fazer para biscoito decorado ou essa massa não é feita para biscoito decorado? Então, uma das coisas que você tem que ter em mente é que a massa para biscoito decorado, ela tem que ter uma estrutura legal para aguentar o glacê, para aguentar as decorações e coisa e tal. Então, massas que, por exemplo, tem a quantidade muito alta de manteiga, que nem é diferente dessa aqui, mas aqueles biscoitos que a gente faz com a maquininha, sabe? O biscoito que a gente faz na mão, aqueles biscoitos que vão na latinha, esse tipo de massa, ele não é recomendado porque a quantidade de manteiga é muito alta e a quantidade de farinha é muito baixa. E isso vai fazer com que seus biscoitos, na hora que for no forno, eles desmanchem, vai fazer com que seus biscoitos tenham um problema de manchar o seu glacê real. Então, tem muitas coisinhas que você tem que ficar ligado. Então, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo de hoje ensinando para vocês a massa base ideal para que vocês possam começar a fazer seus biscoitos com essa. Claro que tem também as de especiarias que a gente vai mostrar aqui também no nosso show, mas a gente vai começar com essa porque é bem fácil de fazer e bem prática também. E então, por que essa massa, a massa de amanteigados, a massa que eu tô ensinando aqui para vocês, é a massa ideal para fazer o biscoito e não essas outras que eu acabei de falar para vocês? Porque essa massa aqui tem várias coisas, né? Tem várias coisas boas para falar dessa massa, por isso que eu tô ensinando ela para vocês. Mas para mim, a parte mais importante dela é que ela tem um acabamento retinho, lindo. O seu biscoito vai ficar lisinho, então isso vai te dar muita base para você trabalhar, porque na minha opinião, pelo menos eu mesmo penso que a melhor parte para mim é a parte da decoração. Então, o que eu quero é não ter dor de cabeça na hora que eu chegar e for decorar meu biscoito, tipo, minha massa tá rachada, minha massa tá com bolha. Então, essa massa aqui me dá essa tranquilidade. Então, uma das primeiras coisas é que eu acho que ela te dá uma ótima base pro seu biscoito. Outra coisa, os seus biscoitos não espalham no forno, então a sua massa o seu cortador vai ficar exatamente do mesmo tamanho de quando você cortou ele antes de quando ele foi pro forno. Então isso é uma vantagem maravilhosa de escolher uma massa desse tipo. Outra coisa muito boa também é a validade, que eu vou falar pra vocês depois que a gente fizer, vou falar um pouco mais sobre isso, mas ela tem uma validade muito boa, então você pode começar seus biscoitos muito antes também. E também é uma massa crocante. Então, no Brasil, né, a gente tem várias diferenças. Na Irlanda, né, onde eu moro, na Europa, nos Estados Unidos, eles gostam de biscoitos um pouco mais macios. No Brasil, o pessoal já gosta de um biscoito mais crocante. E essa massa aqui, definitivamente, é mais pro lado do crocante. Vou explicar tudo isso também, vocês vão saber como achar o ponto ideal da sua massa, como entender se seu biscoito tá assado, se não tá, quanto tempo deixar, isso tudo eu vou também falar nesse vídeo. Mas é importante, então, você saber essas vantagens que essa massa tem. Agora, uma pergunta que sempre me fazem é: posso usar margarina ao invés de manteiga nessa receita? E a minha resposta, pode ser que outras pessoas respondam diferente, mas a minha resposta é não, de jeito nenhum. Porque pra mim, pelo menos, eu não acho que isso é legal por vários motivos. Primeiro, porque o gosto não é o mesmo. Então, e gente, até louco assim, porque quando eu faço essa receita na Irlanda e uso a manteiga de lá, que é uma manteiga muito pura, muito, muito gostosa,
a massa fica completamente diferente, sendo a mesma receita. Quando eu faço no Brasil, eu tento usar a melhor manteiga que tem e mesmo assim não fica parecido com a massa que eu faço na Irlanda. Então, a qualidade da manteiga que você usa é uma das coisas mais importantes para essa massa, para a qualidade, na verdade, dessa massa. Então, eu não recomendo usar margarina, não só pelo sabor, mas como a outra questão também, que a margarina tem uma quantidade de água muito grande. Então, a manteiga tem uma quantidade de gordura muito grande. A margarina tem mais quantidade de água. E isso vai fazer com que seus biscoitos não fiquem crocantes, porque o que dá crocância, além de outros fatores, é a manteiga. Então, se a sua manteiga for uma qualidade boa, vai dar sabor e a crocância, a textura da massa. Então, se você colocar margarina, vai acontecer várias coisas. O sabor não vai ficar bom, o seu biscoito não vai ter tanta firmeza, não vai ter tanta estrutura. E outra coisa, eles vão espalhar no forno e você vai ficar muito triste. Então, essa massa é muito boa. Por favor, não põe margarina nela. É melhor até você pegar uma, se você não quiser, porque a manteiga realmente é mais cara do que a margarina, né? Mas se você não quiser gastar tanto com uma manteiga que seja tão mais cara assim, a melhor manteiga que tenha, coloca uma manteiga legal, sabe? Mas não põe margarina, por favor. Outra coisa que eu falei ali no começo que eu queria falar pra vocês, né, da quantidade de ingredientes e qual é a regrinha. Então, aqui vai uma dica pra vida toda de vocês, pra vocês começarem a entender um pouquinho das receitas de biscoito, principalmente essa daqui. Então, a gente tem uma regrinha pra você entender como essa massa é receita. Como essa receita funciona. Eu não sei nem o que eu quis dizer com essa massa receita. Ai, gente. É assim, ó. Então, qual que é a regrinha para essa massa? A gente vai ter pouquíssimos ingredientes, o que é ótimo. Aí. Então, é o seguinte. Eu vou mostrar para vocês os ingredientes e vou explicar um pouquinho deles. Então, os ingredientes são açúcar, farinha. Aí aqui eu tenho um ovo já com a baunilha, para eu não esquecer. E aqui eu tenho a manteiga. Então, ó, a gente só tem 5 ingredientes. Ah, e também você pode pôr uma pitadinha de sal. Isso é gosto, tá, gente? Eu sempre gosto de pôr uma pitadinha de sal na minha farinha. Não importa a massa que eu tô fazendo, eu sempre coloco um pouquinho, porque eu acho que isso ressalta o nosso sabor doce. Então, mas a base mesmo é farinha, açúcar, manteiga, ovo. E aí você pode pôr baunilha ou essência de amêndoa, o que você quiser. Eu sempre coloco nessa receita aqui baunilha, tá? Então, repara, a gente tem 4 ingredientes super importantes, que é a base da nossa receita. Então, como que é a regrinha desse biscoito que eu tô ensinando para vocês? É o seguinte, a quantidade de açúcar é sempre a mesma quantidade de manteiga. Então, olha, sério, é muito fácil, não tem como esquecer. Mesma quantidade de açúcar para a mesma quantidade de manteiga. A quantidade de farinha vai ser o dobro da quantidade de manteiga. Então, açúcar e farinha, a mesma coisa. A farinha é o dobro da quantidade de manteiga e um ovo grande. Então, não tem erro. Repara que com essa base você pode entender. Eu não preciso nem te falar quanto que eu tô usando aqui. Claro que eu vou te falar, né? Porque eu dei esse negócio de, agora aprende aí e faz sozinho. Não vou fazer isso com você, né? Mas tô falando assim, dá pra você já entender como que, se você quisesse fazer uma receita a mais, ou se você quisesse já, tipo, fazer na sua casa, você já saberia como fazer. Então, as quantidades que eu tô usando, que é muito fácil de decorar, e, gente, é um negócio louco. Eu sou muito ruim de decorar receita. Quase todas as minhas receitas eu não sei de cabeça. Sem brincadeira, essa é a única que eu lembro, porque, sério, é muito fácil, não tem como não lembrar. 200 gramas de açúcar para 200 gramas de manteiga. Daí a farinha, quanto é? 400, né, gente? Eu sou ruim de conta, mas também não é tão ruim assim. Aí, 400 gramas de farinha para um ovo. E daí a colherzinha de baunilha para dar um gostinho. Tá tudo embaixo do vídeo, tá bom? Mas só pra explicar já. Aí a colherzinha de baunilha no ovo. E é isso, sério. Quão fácil é essa receita? Não dá pra errar, sem brincadeira. Até meus priminhos são crianças já fizeram tudo isso daí. Outra coisa importante para você se lembrar é o ovo. Então, o ovo, gente, parece um detalhe, mas ele é o protagonista da sua receita. Ele é o que vai fazer a sua massa ficar firme e ajudar também ela a não perder o formato na hora que vai para o forno. Então, é importante você sempre trabalhar com ovo grande. Toda vez que eu vou cozinhar, que eu vou fazer biscoitos, eu sempre uso o ovo grande. Claro que se você só tiver o médio na sua cozinha, você vai colocar ele, mas
dê preferência ao ovo grande, porque ele vai dar liga na sua massa. Então, às vezes, tem muitas pessoas que falam, minha massa fica quebradiça, não dá o ponto, fica esquisito. Isso provavelmente é a quantidade do ovo. Então, isso é importante porque a quantidade de ovo que você vai usar na sua receita que vai trazer a textura também do seu biscoito. Então, quando você sente, meu biscoito ficou meio ressecado, ficou meio quebradiço, isso é também a função do ovo, porque quando você coloca mais ovos, né, a gema do ovo, ela vai trazer cremosidade para sua receita. Então, ela vai trazer aquela textura um pouco mais cremosa no seu biscoito. Então, isso é super importante de você lembrar. E sempre, então, preferir os ovos grandes ao invés daqueles pequenininhos. Então, agora vamos começar a fazer nossa receita, que eu vou fazer na minha batedeira, mas você não precisa fazer na sua batedeira. Se você não tiver uma batedeira, pode fazer na mão. E outra coisa que é importante é você usar essa raquete aqui. Porque essa raquete, ela vai fazer isso aqui com sua massa de biscoito e não vai incorporar ar. Um dos grandes problemas da gente fazer biscoito com a outra raquete é que a gente incorpora muito ar e aí seu biscoito não fica lisinho. Então, mais uma dica para o seu biscoito ficar lisinho é usar a raquete, tá? Se você não tiver, faz na mão mesmo. Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar a manteiga em temperatura ambiente, tá? Pode ser, não precisa ser ela, tipo, super geladona não, ela vai ficar só a temperatura ambiente. E daí, a gente vai colocar o açúcar. Então, a gente vai bater essa manteiga com açúcar, só até ficar cremosinho, tá? Então, a gente colocou aqui e... e não liga. Então, eu vou bater isso daqui só até ficar cremoso os dois, até ficar homogêneo, mas não vou bater muito, porque se você passa a mão aqui e bate demais, isso também ajuda o seu biscoito a espalhar na hora de ir pro forno. Então, não bate demais, tá bom? Você pode sempre ajudar com uma espátula para ter certeza que tudo isso daqui se juntou, tá vendo, ó? Porque às vezes aqui embaixo ele não junta direito. Então é super importante que o açúcar e a manteiga fiquem bem juntinhos, tá? E, ai, ups. E aí vamos bater mais um pouquinho e adicionar o ovo. Ó, agora que já virou um creminho, a gente vai adicionar o ovo. O tempo que você bate, gente, não é um tempo certo assim. Não tem como te falar, bate 1 minuto, bate 2 minutos. Porque isso vai depender da temperatura da sua manteiga. Então aqui, como a minha manteiga tava mais temperatura ambiente, foi rapidinho para incorporar tudo isso. Se você estiver trabalhando com uma manteiga mais gelada, você vai ter que bater um pouquinho mais. Depois eu vou explicar tudo isso na hora que a gente for fazer nossa massa e levar pro forno. O que cada coisa influencia na hora de levar seu biscoito no forno. Então por isso aqui eu não me preocupo tanto com a temperatura da minha manteiga, tá? Porque eu uso outras técnicas para evitar essa coisa de espalhar no forno. Mas o importante é que você não bata demais, tá bom? Então, beleza, ó. Ela ficou assim um creminho. Aqui, beleza. E aí agora eu vou colocar o ovo com a baunilha de uma vez, tá? Coloquei o ovo e vou bater mais um pouquinho só pra incorporar. Incorporou, vou adicionar a farinha. Gente, é muito importante lembrar que massa de biscoito tem que ser uma coisa rápida, sabe? Você não pode ficar lá batendo, esquecer o negócio, atender o telefone. Então, tem que ser uma coisa rapidinha, tá? Por isso que eu falo também que batedeira é negócio de gente preguiçosa, né? Porque antigamente a gente fazia biscoito. Biscoito é uma coisa muito antiga e sempre era feito na mão, né? E tal. Então tem que tomar cuidado pra você não abusar da sua amiga batedeira aí. E daí a farinha a gente vai colocar de uma vez, tá bom? Então, ó. Não precisa ficar esperando dar o ponto, tá? É só jogar essa farinha lá. E aí agora eu quero mostrar uma coisa importantíssima pra vocês. Então aqui, ó, eu até parei pra vocês verem, porque a massa, ó, eu vou mexer só um pouquinho e mostrar uma coisa pra vocês. Ó, quando a massa não tá incorporada ainda, ela fica parecendo um monte de bolinha e parece que não vai dar liga. Então, isso é super normal. Se isso acontecer na sua,
Não fica com medo, só aumenta um pouquinho a velocidade, porque daí ela vai dar a liga. Se você estiver fazendo na mão, você vai ver que vai dar a liga uma hora ou outra quando você continuar mexendo. Mas na batedeira a gente começa a achar que ela não tá dando a liga, ela fica começando umas bolinhas assim de, tipo, bolha de gude, sabe, pequenininha. E aí você fala, meu, não tá dando certo. Então se isso acontecer é só levantar a velocidade, que é o que eu vou fazer agora. Daí eu vou mostrar o ponto da massa pra vocês. Então, ó, tá vendo como ela tá cheia de bolinha? Aí o que você precisa fazer é aumentar a velocidade e ela vai começar a se juntar numa maçona, ó. Tá vendo? Tá aumentando agora e ela tá juntando. E olha o que tá acontecendo. Olha o que acontece, ela virou uma maçona e ela tá desgrudando da lateral. Então isso quer dizer que a nossa massa tá pronta. Então, quando ela tá pronta, repara como ela forma uma bolotona, que ela fica grudada aqui e as laterais do seu bowl, ó, fica bem limpinha. Então, se isso não acontecer com você, pode ser duas coisas. Ou você tá com a velocidade muito baixa, como eu mostrei, então você precisa aumentar, ou falta um pouquinho de farinha, tá? Então, é importante, eu vou mostrar a dica aqui do ponto dela. É importante você saber o ponto da sua massinha. Então, muitas vezes, gente, também a quantidade de farinha, dependendo do clima onde você tá, da umidade do lugar que você tá trabalhando, às vezes, mesmo com a minha receita, com essa quantidade, você vai precisar um pouquinho mais de farinha. Então, é importante você lembrar por que, tipo, ai, tá dando errado. Não é que tá dando errado, às vezes só falta um pouquinho de farinha. O ponto, ó, é quando você pega uma bolinha, uma massa, você consegue fazer uma bolinha com ela. Tá vendo que você consegue fazer uma bolinha com ela? Outra dica também é quando você pega assim, ó, e faz isso aqui, e ela não marca seu dedo, tá vendo, ó? Ó, não tem nada aqui no meu dedo. Fica parecendo uma massinha de... sabe aquela Play-Doh? Tipo massinha de criança? É a mesma textura. Então, se ela não tiver assim, é porque falta um pouquinho de farinha. Às vezes pode acontecer. Então, agora que a nossa massa tá prontinha, eu gosto sempre de pegar metade, tá? Eu não gosto de pegar ela inteira, não, porque... é bastante, fica mais difícil de abrir, principalmente pra quem tá começando. Então, ó, peguei ela na mão, você repara que eu nem pus ela na bancada. E eu só vou fazer isso aqui, ó. Ops. Tipo, como se fosse uma bolota de... uma bolota de jogo, assim, sabe? Então, ó, é só dar uma batidinha nela. E vou colocar ela aqui. Vou mostrar pra vocês duas formas de fazer, tá bom? Então, a primeira é essa daqui. Quando você vai fazer num dia seguinte, essa aqui é uma boa forma, se você quer fazer várias, já deixar para o dia seguinte e tal. Por quê? Porque essa massa tem que descansar. Então, a gente não pode pegar essa massa agora, abrir, cortar e colocar no forno, porque vai sair um biscoito bem amador. E aqui, vocês sabem que a nossa intenção não é essa, que você tenha um biscoito muito lindo e muito profissional. Então, para chegar lá, o que a gente precisa fazer é descansar essa massa. Então, essa é a primeira opção, tá? Você fechou isso daqui bem lindão. Pronto. Aí eu vou vir com o meu rolinho, ó. Vou vir com o meu rolinho. Só dar uma pré-abertura nela. Nem sei se essa palavra existe, mas tô nem aí, tô usando. Eu vou abrir ela um pouquinho. Pra quando eu for abrir ela de verdade, ser mais fácil de eu abrir. Então aqui, quando eu tenho muita massa pra fazer, eu gosto de fazer dessa forma, porque eu posso fazer com antecedência, deixar na geladeira e eu já vou falar sobre validade, essas coisas todas com vocês. Então, eu gosto de fazer assim quando eu tenho bastante massa. A outra forma é você pegar o seu tapetinho de silicone, que é o que eu mais gosto de usar para fazer bolacha. Você pode usar papel manteiga, você pode usar aquela gradinha, mas eu acostumo com esse aqui e fiquei com esse para a vida toda, então eu gosto muito. Toma cuidado com o papel manteiga, tem que ser de muita qualidade, porque tem alguns que grudam assim, já perdi vários biscoitos grudados no meu papel manteiga. Então por isso eu prefiro comprar esse tapetinho de silicone, porque ele é muito prático. Aí o que eu vou fazer, ó, mesma coisa. Venho aqui com a minha massa, a outra metade, né? E aí eu coloco ela aqui, ó. E aí o que eu vou fazer agora é passar o plástico filme em cima dela. Ó. Assim é uma forma bem fácil pra quem tem dificuldade, tá bom? Pra começar e coisa e tal. Se você não tiver plástico filme, gente, pode passar um pouquinho de farinha, que tá tudo certo também.
em cima. É só põe farinha mesmo, porque senão gruda no rolo, tá bom? E aí eu vou fazer isso aqui com a minha massa, ó. Então vim aqui, beleza. Opa! Então, ó, vou abrir ela, é outra técnica essa, eu vou abrir ela quando ela ainda tá molinha. Então eu vou abrir essa massa. Aqui eu tô usando já, porque aqui vai ser já meu corte final, né? Aqui vai ser o meu resultado. Então eu tô usando aqui a espessura de 6 milímetros, que eu uso esse rolo medidor. Então, para chegar na espessura do nosso biscoito ideal, como que a gente faz isso, né? Muito mais fácil você ter um rolo medidor, que esse rolo aqui ele vem com as medidas e você vai abrir, quando chegar nessa medida, ele vai parar, ele vem com esses anéisinhos aqui, ó. É muito prático, sério. Ele vem com esses anéis e cada anel tem uma espessura. Então, eu uso sempre essa de 6 milímetros, que é o vermelhinho. Então, quando a sua massa chegar nessa espessura, você não consegue mais abrir. E aí, todos os seus biscoitos vão ficar com a mesma espessura na hora que eles saírem do forno. Então, se você quer ter esses biscoitos lindos, padronizados, algo bem feito mesmo, sabe? Eu indico você comprar esse daqui. Se não, você pode fazer a olho, mas é bem mais difícil. Se você for fazer a olho, é mais ou menos uns 2,5 centímetros a espessura dele. Mas eu sempre uso esse aqui de 6 milímetros, então eu vou chegar lá, tá? E aí, como eu já vou estar na minha espessura ideal aqui, ó, o que eu vou fazer então agora, lembra que a gente colocou esse aqui na geladeira para descansar, para depois a gente abrir e cortar. Esse aqui eu vou fazer diferente, eu já vou colocar ele para descansar aberto. Então, quando ele estiver firme, eu só vou cortar os meus biscoitos. Então, a massa precisa fazer esse primeiro descanso aqui de meia hora na geladeira, tá bom? Sendo ela feita já dessa forma, ou sendo ela feita dessa forma. Uma coisa também que influencia, tipo, como que eu vou escolher qual forma eu devo usar? Como que eu devo usar? Eu já abro a minha massa ou eu levo ela para abrir depois? Isso também vai influenciar, como eu falei. A primeira coisa é se você tem muita massa para fazer e qual o tamanho da sua geladeira. Então, por exemplo, a minha geladeira do meu apartamento em Dublin, ela é pequenininha. Então, se eu fizer isso aqui, ó, não tem lugar para eu colocar várias dessas. Se sua geladeira for grande, maravilhoso, faz vários desses, vai montuando, claro que eles têm que ficar bem firminho para você montuar um em cima do outro, mas você faz uma pilha de massas e vai tirando e vai cortando. Se der certo, se você tiver espaço, beleza. Agora essa é uma opção para quem não tem espaço. E aí você vai colocando, ela toma menos espaço e depois você vai abrindo com calma, tá bom? Então vamos fazer o descanso e a gente vai para outra parte. Agora a nossa massa já saiu da geladeira e olha só como é que ela tá bem firminha. Então isso é super importante, ter esse descanso de meia hora. Eu até liguei o ar-condicionado, pode ser que vocês ouçam aí um barulhinho. Mas por que também? Porque quanto mais quente tiver a sua cozinha ou o lugar que você está trabalhando, porque pensa, essa massa ela é feita de manteiga, né? Então essa massa precisa estar bem descansada e bem geladinha. E porque o que acontece também? Como a massa é feita de manteiga, conforme vai esquentando, ela vai derretendo. Então se isso acontecer com você, fica tranquila, só volta ela pra geladeira e aí quando ela estiver firme de novo você corta, se você tiver acontecendo esse problema. Mas também vou mostrar um outro truquezinho também sensacional que vocês vão amar. Ó, então aqui eu vou fazer o corte, ela tá durinha, ó, que linda. E também, gente, por que a gente faz esse descanso, né? Porque se a gente colocar a nossa massa daquele jeito que tava bem mole, a hora que você for pro forno, isso daqui vai perder o formato. Então a massa tem que ir pro forno com a sua manteiga muito gelada. Por que isso, né? Por que os biscoitos perdem a forma quando eles vão pro forno? Porque quando a gente leva ele no forno, a manteiga começa a derreter. Então tem duas coisas. Se o seu forno não tá com uma temperatura alta, ele vai dar tempo da sua manteiga derretendo aos pouquinhos e o seu biscoito vai perdendo o formato. Outra coisa, se a sua manteiga não tá gelada, quando ela chega, ela já tá derretendo e ela vai derreter ainda mais com o tempo que ela vai ficando no forno. Então é como se fosse um choque que a gente dá nela para ele dar estrutura. E quando ele dá estrutura, aquela forma vai ficar, ele só vai assando por dentro. Então isso é muito importante vocês entenderem que pelo menos os meus biscoitos, gente, é aquele negócio que eu falo pra vocês, tem milhões de formas de fazer, mas a minha dica pra vocês,
o que eu mais faço e que dá certo pra mim é colocar no forno com ele bem quente, tá bom? Então, olha isso aqui, ó, como a gente já tá na forma, que eu cortei mais ou menos só porque a gente tá fazendo aqui no vídeo, tá bom? Mas pode cortar mais bonitinho e ocupar melhor esse espaço. Mas, ó, como a gente já tá na forma da nossa massa, olha que fácil. Mais uma dica, então, ó, aqui a gente tirou, já pode ir pro forno porque ela tá bem firme, eu tô com o ar-condicionado ligado, ela continua na temperatura que eu quero, o corte tá bonito, tudo certo, eu poderia levá-la pro forno, poderia. Se eu não fosse perfeccionista, se eu não quisesse que você fizesse o melhor biscoito do mundo. Então a gente não vai levar esse biscoito pro forno agora, a gente vai levar ele pro freezer por 10 minutinhos, para que isso daqui fique muito firme, com a manteiga bem gelada, para que quando a gente coloque isso no forno, seus biscoitos fiquem com formato e com corte perfeitos. Então vamos deixar no freezer e aí a gente vai levar pro forno. Então qual que é a temperatura que você deve deixar o seu forno na hora de assar seus biscoitos amanteigados? Pra mim, no meu forno, eu sempre digo que forno é igual marido, cada um conhece o seu, cada um sabe como é que funciona, mas eu, gente, comecei ainda fazendo testes e percebendo, pra mim, o ideal é de 180 a 200 graus. Eu não gosto, como eu falei pra vocês, de usar o forno baixo, porque pra mim eu sinto que dá muito espaço pra sua manteiga derreter e esses biscoitos perderem o formato. Então eu gosto que seja rápido e alto. Então 180 a 200 graus, então vai depender muito do tipo de forno que você usa. Forno a gás, provavelmente você vai precisar até colocar tipo 230, porque o forno a gás, ele é bem mais fraquinho do que o forno elétrico. Então você às vezes vai precisar colocar no seu 230. Então isso tudo você vai perceber conforme você for testando. Gente, não tenham medo. Vocês têm que testar, porque é o que eu falo, na teoria é muito legal, mas quando a gente vai fazer na prática, a gente tem que entender o que está acontecendo de errado com a nossa cozinha, entender como as coisas que a gente está trabalhando, elas funcionam. Então, como eu falei, de 180 a 200 graus, até forno a gás pode até colocar um pouquinho mais, às vezes vai precisar até ser 230, mas o importante é que você saiba que ele tem que ser um forno alto e por pouco tempo. Então, qual é o tempo ideal também de ficar... Qual é o tempo ideal dos seus biscoitos ficarem no forno? Biscoitos que tem o corte médio, assim, de 6 a 7 centímetros, né? Que é o biscoito básico que a gente sempre faz, é mais ou menos 7 centímetros. Eu deixo eles por no máximo 10 minutos. É muito rápido. Claro que, como eu falei, forno a gás vai demorar um pouquinho mais, mas eu vou mostrar pra vocês o ponto do meu quando ele sair do forno e é assim que o de vocês tem que ficar, independente do tempo que vai levar, porque cada um tem um forno diferente. Então, ele precisa ficar douradinho na borda, mas não moreninho. O biscoito amanteigado, ele tem que ficar um pouquinho mais branquinho. E eu vou mostrar tudo isso pra vocês quando o meu sair do forno. Mas o importante, então, é que seja pouco tempo. Como eu falei, vai depender do seu forno. Se o seu forno for muito fraquinho, ele vai demorar um pouquinho mais, mas geralmente é de 8 a 10 minutinhos um corte desse de 7 centímetros a 8 centímetros. Ó, eles acabaram de sair do forno, eles estão bem quentes ainda, por isso eu nem vou encostar aqui, ó, na forma, mas eu quero mostrar um truquezinho caso o seu biscoito tenha ficado com alguma bolha ou ele não, você tá achando que ele não tá tão retinho. Então aqui, ó, por exemplo, vou procurar uma bolha e com o meu Scriber, eu vou vir aqui, ó, e vou fazer um furinho, toda bolha que eu ver. Esses aqui, graças a Deus, não tiveram muitas bolhas, mas se tiver uma bolha, você vai furar, pegar uma espátula de bolo e, gente, com delicadeza, hein, pelo amor de Deus, que eu já fiz várias vezes, assim, tipo, ai, que legal, e daí eu quebrei. Mas, tipo, vai devagarzinho, assim, ó, tá vendo? E onde você fez o furinho, você passa o seu alisador de bolo. E aí isso vai ajudar o seu biscoito a ficar mais liso, mais reto, para que você possa fazer aquele biscoito amanteigado bem lindo. E tem outra dica muito boa, que é... Vamos ver se ele já dá pra pegar. Já dá. Então, quando ele já tiver morninho e você puder pegar ele na sua mão, você vai empilhar ele, ó, um em cima do outro. Deixa eu tirar aqui da nossa forma. Você vai pegar o seu biscoito e vai empilhar um em cima do outro, ó. Isso aqui vai ajudar com que seu biscoito fique bem retinho. Então, o peso de um do outro, enquanto ele ainda está morninho, vai ajudar ele a ficar muito retinho. Então, essa é uma dica super, super valiosa. Então, pra a gente atingir, como que faz pra gente atingir aquele biscoito perfeito, retinho, sem bolha, lisinho? Colocou, assim que saiu do forno, furou com o seu Scriber ou um palitinho, passa o alisador de bolo, né, para que ele fique bem lisinho, e aí empilha com ele ainda morno, tá bom?
E aí você vai empilhar e guardar ele dessa forma. Algumas dúvidas que vocês têm quando vocês estão começando, e aí eu quero falar disso um pouquinho só para vocês ficar bem claro mesmo como que acontece, que é o seguinte, esse biscoitinho, ele é feito de manteiga, né? Então, quando você colocar ele no forno, essa manteiga vai derreter e ele vai ficar mole. Quando ele sai do forno, a manteiga ainda tá quente, então o seu biscoito ainda vai estar mole. Então, qualquer biscoito amanteigado que sai do forno, quente ainda, ele é mole. Então, o que acontece? Às vezes a gente passa do ponto, já fiz muito isso quando eu comecei. Minhas alunas também já fizeram muito isso. Meu biscoito ficou uma pedra, o que aconteceu? O que eu fiz de errado? Será que foi muita farinha? Será que foi o tempo de forno? Então, geralmente, se você usou a mesma quantidade de farinha da receita e não teve que adicionar muito por conta da umidade nem nada, provavelmente foi o tempo de forno. Então, às vezes a gente fala, nossa, ele tá branco e tá mole, não tá bom ainda. A textura ideal do biscoito amanteigado é, sim, mais cremosinha por dentro, mas é crocante por fora. Então, é importante para você entender como que é o ponto desse biscoito, quando eu sei quando ele tá pronto, mesmo que ele esteja branco e parecendo mole, porque o mole ele vai estar, é normal, porque a manteiga vai estar muito quente. Quando essa manteiga esfriar, ele vai ficar duro. Então, o ponto ideal, gente, é quando você pega ele assim, ó, e você vê que tá que nem esse aqui, ó. Repara que ele tem um leve douradinho aqui na borda, mas ele ainda tá branquinho, ó. E aqui ele não tá preto embaixo, ele não tá marrom, ele tá branquinho. Então, se o seu acontecer de ficar muito marronzinho, ou acontece muito também a parte de baixo ficar muito marrom, provavelmente você deixou esse biscoito mais tempo que deveria, ou também uma outra coisa, a sua forma pode ser muito fina. Às vezes a gente usa a forma de pizza, que é aquela forma bem fininha, porque na pizza a ideia é de ficar crocante, né? Muita gente usa a forma de pizza ou forma de bolo fininha e tal, e essa forma, ela faz o seu biscoito ficar queimado embaixo, só que branco em cima. E aí você acha que não tá bom, só que quando você vira ele tá todo moreno. Então é importante que você tenha uma forma legal, com uma base um pouco mais grossa, e que você não deixe passar demais, até que ele não fica querendo que ele fique tipo moreninho. Ele vai ser branco e quando sai do forno ele é mole. Eu vou mostrar aqui, ó, ele ainda tá quente, tá? Mas quando você quebra ele, ó, ele tem um airadinho aqui dentro, tá? Mas na hora que ele esfria, ele fica mais firminho. Esse biscoito é maravilhoso, gente, sério, vocês vão amar muito. Eu como muito, é muito difícil. Quando sai do forno, assim, dá vontade de comer tudo. Outra coisa que surge muito de dúvida sobre esse biscoito não vai fermento nem bicarbonato? E essa massa pode sim ir fermento ou bicarbonato. Você pode escolher se você quer colocar ou não. Mas a minha receita eu não coloco, porque a intenção dessa receita é que ela fique reta. Então, se você colocar bicarbonato ou fermento, ele vai dar uma leve estufadinha. E eu não quero isso para essa receita. Então, para essa receita eu não uso bicarbonato nem fermento, porque eu quero ela bem firme e crocante e quero ela reta. Quando você adiciona fermento ou bicarbonato, essa massa fica mais fofinha, então ela dá uma estufadinha e, além disso, a textura dela na boca muda, ela fica mais macia. Então, esse daqui eu gosto que ele seja bem firme, bem crocante e bem retinho. E quando então que não é recomendado usar essa massa? Existe alguma exceção nisso? Eu, na verdade, não recomendo usar essa massa, porque quando você quer algo bem estruturado, algo bem firme, essa massa, por ela ser de manteiga, ela é um pouco mais delicada, então ela quebra mais fácil do que as outras massas. Então, o sabor dela, pra mim, é a melhor. Eu gosto muito dessa receita. Mas pra você fazer, tipo, uma casinha ou algo que você tenha que montar, ou biscoitos que são 3D, aí eu não recomendo fazer essa massa. Eu prefiro usar uma massa de especiaria, porque a massa de especiaria, ela é mais forte, ela tem mais estrutura para aguentar coisas mais pesadas e tal. E aí, uma pergunta que não quer calar, como que eu vou guardar isso e qual é a validade desses biscoitos? Então, para guardar, gente, é super fácil. Uma caixinha, e o melhor dos biscoitos é que ele não ocupa muito espaço, então você vai fazer vários, e essa caixinha aqui vai dar para guardar até uns 80 biscoitos, cabe aqui. Então você vai guardar nessa caixinha, com tampa hermética, se possível. A melhor coisa, o que acontece... Para os biscoitos ficarem fresquinhos e crocantes, eles não podem absorver umidade. Então é super importante que ele fique o menos em contato com o ar possível. Isso você coloca ele dentro dessa caixinha, fecha assim com uma tampa hermética. Se você não tiver tampa hermética, passa bastante papel filme e tal.
Então, depois que você guardou esses biscoitinhos na sua caixinha hermética, do jeitinho que eu fiz aqui, você pode manter eles nessa caixinha por até 30 dias. O importante é que você não deixe entrar em contato com a umidade, vede bem isso daqui, que ele vai permanecer bem crocante e bem fresquinho. Então, esse foi o nosso episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido muito sobre a nossa massa base linda para fazer biscoitos decorados. E tô falando para vocês, com essa base vocês podem fazer um mundo de ideias. Nossa, são tantas coisas legais, sério, que você vai ver. Uma vez que você faz essa massa, você vai querer fazer ela sempre e fazer vários biscoitos com ela. Então, se tiver alguma dúvida, me deixa aqui. Não esquece de também mandar para aquele seu amigo, para aquela sua amiga que gosta de biscoito, que tava falando, eu preciso de uma massa boa. Manda para ela, que eu tenho certeza que ela vai amar. E a gente se vê no próximo então, tá bom? Um beijo!